programa Controvérsia é um espaço aqui da TV Itapê para falarmos de assuntos importantes, em maior profundidade. E hoje nós vamos falar sobre educação financeira. Estamos aqui no estúdio com o professor Alec Galvez, professor do Instituto Federal São Paulo desde 2014. E eu quero começar falando o seguinte, tudo bem, Alec? Como é que estão as coisas? Oi, Edmundo, um prazer estar aqui com você, a todos os telespectadores que estão nos assistindo, nosso muito obrigado pela audiência, e é sempre uma honra a gente falar sobre finanças pessoais, um tema que no final, né, a dona de casa, quando vai ao mercado, alguém quando vai comprar alguma coisa, percebe o quanto é importante realmente a gente se organizar, planejar e, acima de tudo, pagar juros menores, né? Que acaba apertando aí o orçamento das famílias. Muito bem, você tocou no assunto fundamental aí, que é o bolso das pessoas, que é o lugar mais dolorido de todos, né, Alec? Você, como educador há tanto tempo, você não acha que devia ter educação financeira desde lá da pré-escola, professor Alec? Edmundo, tem um decreto, né, na verdade, que é uma Estratégia Nacional do Ensino de Finanças, né? Então ele foi no sentido de realmente incentivar que várias instituições tivessem uma abrangência melhor e ensinassem as pessoas realmente a usarem o dinheiro. Mas é engraçado que, como nós sempre ensinamos também finanças de maneira errada. Porque o que nós aprendemos de finanças, né? Todo mundo aprende. Então você tem lá seu salário no mês, você tem um volume de gasto, né? E o que sobra é aquilo que você, em tese, guardaria, né? Ou, quando não sobra, você tem que pegar emprestado. Isso é um erro no ensino de finanças. Qual que seria a lógica certa de nós fazermos? A gente pega tudo que aquilo a gente ganhou no mês, menos o nosso sonho, o que sobra deveria ser o nosso gasto. Qual que é a problemática disso? Quando a gente sonha, a gente projeta o futuro. Vamos supor que tem aí uma família que, olha, eu estou sonhando com a casa própria, né? Eu quero comprar meu loteamento. Quanto custa esse meu sonho dentro do meu orçamento? Então, quando eu recebo, eu separo aquele dinheirinho, né, que antigamente o pessoal falava que era o dinheiro do colchão, deixo lá guardadinho, o que sobra, eu falo, olha, pessoal, isso aqui é o que nós temos para gastar em casa esse mês. Qual que é a lógica? Por que isso é importante? A gente começa a acreditar, né, a gente começa a fazer o bom uso do dinheiro, porque ele é algo que está realizando seus desejos. Ele é algo que, para você, aquilo... Quando você chegar a realizar aquele sonho, você vai se sentir muito bem, você vai se sentir feliz. Então a gente passa também de olhar para o dinheiro como algo maçante, como algo ruim, né? O dinheiro, quando ele atende o sonho, ele é algo bom. Então isso é uma coisa que a gente precisa mudar no ensino de finanças do Brasil. Quando eu pergunto, né, a gente tem uma brincadeira que a gente faz, que é interessante. Eu pego jovens de ensino médio, a gente recebe jovens lá de ensino médio técnico, e eu falo, pessoal, primeiro dia de aula, anotem o sonho de vocês. 80% vem uma folha em branco. Porque nós não fomos estimulados a pensar no futuro. Então nós agimos muito na emergência, na urgência. Quando você tem uma ação na emergência, na urgência, o que acontece? É o prato cheio para as instituições financeiras. E aí, ao invés de você estar pagando juros na casa de 10%, 8%, né, vamos supor, precisei emprestar R$1.000. Eu poderia pagar R$100 de juros. Eu entro num crédito rotativo, onde tem taxas até de 993%. Então você não vai pagar só 1.000, você vai pagar R$9.993. Então a forma como a gente trabalha essa questão do sonho, e aí depois a gente vai bater um papo aqui ainda mais, que eu quero falar esse sonho do ponto de vista dessa construção, né, dessa construção do ponto de vista da neurociência, e vou trazer alguns cientistas aqui importantes para a gente pensar sobre isso. Mas, o que eu posso falar para as pessoas, tanto para os educadores financeiros, quanto para a dona de casa, que está aí do outro lado, que está nos assistindo, as pessoas que estão trabalhando, priorize as metas dos seus sonhos. O que você sonha para o ano que vem? O que você sonha para daqui a 5 anos? Encaixa isso no orçamento. E aí, qualquer trabalho, né? Uma vez eu ouvi esse conceito, meu avô sempre falava isso. Falou, filho, você vai fazer tudo o que gosta na vida? Eu falei, olha, pelo menos é o que eu gostaria. Ele falou, pensa um pouco diferente. Gosta de tudo que você faz.
Então, eu não vou conseguir fazer tudo que eu gosto na vida, mas eu gosto de tudo que faz. Então, quando a finanças, eu penso o seguinte, recebi, separei o que é meu sonho, eu estou gostando de tudo que eu faço. Eu não sei o tipo de emprego que eu tenho, se eu vou melhorar, a gente pode melhorar, a gente pode estar no emprego não desejado agora, a gente pode querer aperfeiçoar, mas ele está ajudando a realizar meu sonho. Então, isso é importante. E aí o que sobra é o que você gasta. Se você inverter essa lógica, você vai viver pensando no gasto e não vai viver em prol do seu sonho. Professor Alec, antes de você falar, desculpa, antes de você falar dessa taxa de juros aí que foi para R$9.000, eu acho que é o assunto mais importante de hoje, eu queria dizer o seguinte, então a pessoa tem um sonho, como você falou, planeja, separa aquele dinheirinho, e aí chega a Black Friday, uma televisão de 50 polegadas por um preço imperdível. O que você me diz, você que estuda neurociência? Olha, a importância dessa equação, né, vamos dizer assim, essa equação matemática, né, que é gasto, o que você ganha menos o sonho é o que você gasta, isso passa a ser uma coisa tão forte em você, né, que esses excessos que às vezes acontecem, porque tem o sonho e tem a miragem. Isso é importante. Eu preciso ter uma televisão porque eu observei que alguém tem uma televisão desse porte, desse modelo, que quando eu tiver a televisão vou ser a pessoa mais feliz do mundo. Se você precisa de algum objeto para ser feliz, tem alguma coisa errada. Alguma coisa está errada. A gente não precisa do objeto para ser feliz, né? A gente precisa do objeto para ajudar, para facilitar, para ajudar numa construção de facilidade, de comodidade, né? Então isso é muito, muito fundamental. Então assim, se você vem a Black Friday, isso vai atrapalhar meu sonho? O sonho é tão forte em você, Edmundo. Quando a gente almeja um objetivo de 5 anos, se seu objetivo é construir a casa, né? E eu vejo muito isso em Itapetininga, isso é interessante. Eu frequento muito loteamento novo e aí a gente... Então tem famílias que se você vê chovendo, tá lá o filho pegando o cimento. Tá? Então eles priorizaram o sonho deles, quer ter aquela construção. Né? De repente a Black Friday não vai fazer tanto efeito neles, talvez uma Black Friday do material de construção, que ele tem a ver com aquilo que eu objetivo com o meu sonho. Então eu vou lá na Black Friday porque isso aqui faz parte do meu sonho. Então você começa a viver, né, aquilo que as pessoas vão falar, viver com sentido, com propósito. Você acorda de manhã, você fala, poxa, eu vou trabalhar legal no final do mês, vai estar aqui o dinheirinho, eu vou conseguir realizar meu sonho. Pode ser uma viagem, pode ser qualquer outra coisa. Né? Então nós estamos, enfim, você passa a ter uma predisposição para tudo. Para estudar, para trabalhar. Sabe aquilo que, né, o pessoal já dizia lá atrás, né? Talvez meu bisavô já falava isso, eu não conheci, não tive oportunidade. Mas meu avô ele falava, trabalhe e estude. Trabalhe e estude para quê, vô? Para realizar teus sonhos, tuas coisas, teus objetivos. Então, assim, as pessoas com mais idade, elas tinham isso muito enraizado, né? Naquela uma época muito difícil, de inflação a 3.000%, 1.000%, muito difícil, elas enraizaram isso. E ao longo da história, nós fomos perdendo um pouco, porque a gente foi valorizando gastar. Como gastar fosse deixar alguém mais produtivo, alguém melhor, alguém mais feliz, e não vai, gente. Não vai, isso é uma ilusão. Isso é uma miragem. Muitas vezes você está tendo uma miragem. Sonho é aquilo que, quando você realizar, você fala, parabéns, eu sou merecedor. Eu me promovi. Ele vai te promover a um patamar diferenciado. O gasto não te promove a patamar nenhum. Perfeito, perfeito. E dentro dessa linha que você está falando, esse grande desafio das pessoas fazerem a conta total do produto que elas estão adquirindo. Como você falou no caso de um juros, eu gostaria que você explicasse dessa forma didática que você fala, sobre a questão, por exemplo, a pessoa vai comprar um determinado eletrodoméstico, um veículo, e aí, quando ela parcela, queria que você falasse dessas taxas de juros, como é que funciona o juro sobre juro, daí se ele atrasa a prestação. E você falou um assunto bem importante que é do loteamento, que aqui Itapetininga é uma cidade que está crescendo, né? Trazendo oportunidade das pessoas terem sua casa própria. E nós temos alguns lugares
que eles colocam ali um contrato que tem uma taxa exponencial, que eles até falam, olha, aqui para negativado, venha tal, e a pessoa compra num impulso de emoção, e com o tempo essa parcela fica inviável para aquele comprador. Então, eu queria que você falasse um pouquinho dessa importância da pessoa entender bem o que ela está comprando, entender bem a taxa de juros e escapar até disso, né? Porque isso encarece de uma forma tão grande a compra que muitas famílias acabam dependentes aí de um financiamento para muito tempo. 20, 30 anos, né? Isso é importante, Edmundo, falar só para o pessoal entender um pouco um pouco da diferença, né? A gente sempre faz essas comparações, a diferença do Brasil com países de primeiro mundo. Então, assim, a inflação americana, que 2025 está um pouquinho acelerada comparado com os outros anos, eles estão chegando a 3,6% de inflação nos Estados Unidos. A taxa de juros americana, né, ela foi indicada pelo Banco Central americano entre 4,25% e 4,5%. Então, veja, está muito próximo do período de inflação. A inflação acumulada no Brasil nos últimos 12 meses, pelo IPCA, que é o que a dona de casa vai comprar no mercado e sente no bolso, está 5,48% ao ano. A taxa básica de juros brasileira está 14,25%, com a tendência de chegar no segundo relatório do Banco do Focus, que é o que o Banco Central utiliza, a expectativa do mercado é que essa taxa chegue a 15%. Então, veja, no Brasil a inflação está próxima à inflação americana hoje, só que a taxa de juros brasileira está 3 vezes mais que a taxa de juros americana. Então, pensar em juros é importante para que no dia de amanhã, aquilo que você almejou com tanto cuidado, com tanto zelo, não vire um pesadelo. E aí, sempre que a gente fala em finanças, pessoais, empresariais, quem é MEI também, microempreendedor individual, planejamento sempre é fundamental. Então, eu comentei aqui com você agora que se a gente for, né, eu não planejei, estourei meu cartão de crédito, que é muito comum acontecer hoje. Se lá há 3 meses atrás eu sabia que eu não conseguiria pagar o cartão de crédito, eu poderia pegar uma taxa de juros, poderia pegar R$1.000 emprestado e vou pagar 140 de juros para o banco. Como eu não me planejei, agora eu vou pegar R$1.000 e vou pagar R$500 para o banco. Então, eu deixo de ter na minha conta R$360. Por quê? Porque a gente não sentou e não se planejou, né? Essa aqui é a nossa renda, isso aqui é o que a gente tem que separar para o nosso sonho, isso aqui é o gasto. Conhecer como se evolui a dívida é sempre importante. Aí você tocou num ponto muito significativo, né, que é a questão do loteamento. Né, a questão do loteamento, que um dos maiores sonhos do brasileiro é a casa própria. É a casa própria. Então, veja, como que normalmente, hoje nós vamos observar a modalidade de financiamento com a própria construtora. Então, a própria construtora, né, quando é o loteamento sem construção, normalmente você vai lá, pode financiar direto com a construtora. O que a construtora faz? Ela tem uma taxa de juros básica, que aquilo é embutido na parcela, tá? Só que o Brasil, né, é juros sobre juros. O que significa isso? Uma dívida que eu tenho, eu prestei 1.000, o mês que vem, vamos imaginar que você vai pagar 10% de juros, R$100. O próximo mês, esses 10%, ele não incide sobre os R$1.000. Ele incide sobre R$1.100. Juros sobre juros. Juros sobre juros. Tinha uma lei, aí é discutível isso, tinha uma lei que é chamada Lei da Usura. A Lei da Usura, muito antiga, inclusive, ela proibia a taxa acumulada de juros no Brasil. Só que vários julgados, várias teses, né, se consolidou que a taxa de juros no Brasil, para, né, a maioria dos casos, não é para todos, ela poderia ser cobrada juros sobre juros. Só um dado interessantíssimo, né? Eu estive lá muita gente já passou pelo Paraguai, etc. Né? Eu tive a oportunidade de ficar um tempo no Paraguai.
A taxa de juros no Paraguai é 8% ao ano. Qualquer crédito, 8% ao ano. E lá não é juros sobre juros. Lá é juros sobre o principal. Então, é os R$1.000. Aqueles juros, vou pagar 100 no primeiro mês, 100 no segundo mês, 100 no terceiro mês, 100 no quarto mês. No Brasil, não. Eu vou pagar 100 no primeiro mês, no segundo mês, 110, no terceiro mês, 121, e assim sucessivamente. Então, isso a longo prazo fica uma coisa impossível. Isso a longo prazo ele entra, né? Quem aí, os estudantes aí do ensino médio que estudou função exponencial, né? Não é 2 mais 2 igual a 4, né? Certo? Ou quer dizer, 2 mais 3 igual a 5, né? Professor Alec, explica pra gente como é que funciona essa taxa de juros aí. Quem que determina? Como é que se dá essa definição que você mesmo comparando com os Estados Unidos, nós temos aí 3 vezes mais, o que encarece tudo e empobrece completamente a população brasileira. Isso é um problema crônico, Edmundo, porque para a gente entender como que é feita essa questão, o que a gente mais ouve dizer, né, é que seria a questão do spread bancário. O que é o spread? Eu tenho uma taxa a qual pessoas que têm lá dinheiro na poupança, pessoas que têm o dinheiro aplicado, eles aplicam essa taxa. E o banco, ele empresta outra taxa. Né? A diferença da taxa de captação para a taxa de empréstimo é compreendida como spread bancário. Por que tem essa diferença? Segundo as instituições financeiras, nós temos problema com a inadimplência. As pessoas que acabam emprestando, por algum motivo, não pagam. E aí, quem vai pegar esse empréstimo, ele vai ficar mais caro por conta também da inadimplência. Mas, né, olhando a realidade orçamentária, há sempre muita dúvida, muita discussão nessa questão. Uma questão que a gente observa é o seguinte: se aumentar a taxa básica de juros, que é determinado olhando a inflação, cenário internacional e etc., que são as atas do Copom, se a gente olhar esse aumento de 1% na taxa de juros, quanto custa para a sociedade brasileira? 55 bilhões. Que o governo tem que tirar do orçamento e pagar juros, porque o governo também paga juros. Toda vez que aumenta os juros, o governo pega 40% do orçamento público, 700 bilhões de orçamento público, e ele vai tirar da onde? Da saúde, da educação, vai arrochar a Previdência. E aí, a Previdência a gente pode entrar depois numa discussão interessante, mas não vamos entrar aqui no debate público. Então, veja, a taxa de juros, ela no Brasil, ela tem um grupo de interesse muito grande, que aí a gente vai talvez ter algum outro evento que eu vou falar sobre os últimos 4 prêmios Nobel de Economia, que fala por que um país é relativamente pobre e outro país é mais desenvolvido. E não está só na capacidade de recursos, porque o Brasil é autossuficiente quase em tudo, é um dos poucos países que tem autossuficiência. 80% do nosso petróleo é feito aqui, 20% é importado. Por que você precifica pela importação? Então, tudo isso pressiona a taxa de juros. Então, tem eventos econômicos, tem spread bancário, sim, que a inadimplência tem um impacto sobre isso, tem a inflação que tem um impacto, mas também tem a questão da captação. Ou seja, né, a gente deixou de ser colônia, mas a gente continua sendo explorado na taxa de juros. Porque chegar para a pessoa e falar o seguinte: pega 50% do teu orçamento, paga juros, e aí você deixa de investir na saúde, você deixa de investir na educação, no esporte, na cultura, é um pouco cruel você explicar isso para a pessoa. E é engraçado que dos 700 bilhões, pouco mais de 10 mil famílias é a grande detentora desses recursos públicos. Né? Então, assim, é aquela máxima que a gente diz no Brasil, né? Vamos pagar a dívida, o Armínio Fraga soltou esses dias. Não, a gente precisa ficar 6 anos sem aumentar o salário mínimo. Vamos ficar 6 anos sem aumentar o salário mínimo. Quer dizer, vai prejudicar a gente falando em finanças pessoais. Você está acabando com o meu sonho. Porque, né, eu vou pagar mais caro e o dinheiro não está entrando. E é a grande realidade dos aposentados brasileiros, é o salário mínimo. Só que o próprio, né, é engraçado como eles não falam essa taxa de juros não serve para o Brasil, ela tem que ser reduzida. Porque o que justifica? Estados Unidos, novamente, inflação, 3,6%. Taxa de juros, 4,5%. Brasil,
Inflação, 5,48. Taxa de juros, 14,25. Né? Então, assim, na verdade, há uma exploração. Né? A questão do Brasil colônia, sim, ele deixou de ser colônia em muitos aspectos, mas ele ainda é explorado pelo sistema financeiro internacional. Tá? Por vários motivos a gente pode escorrer, não dá para a gente terminar esse papo. Então, o que a gente está querendo dizer aqui, né, em miúdos, aqui resumindo, pessoal, juros no Brasil, tá? Juros no Brasil, ele tem que ser planejado. Você não pode entrar no empréstimo, no financiamento do loteamento, nada sem planejado, senão o sonho vira pesadelo. E essas dívidas, elas têm uma evolução. Entender como evolui sua dívida é importante para daqui a 3 anos, 4 anos, você não ser surpreendido. No caso dos loteamentos, que é indexado pelo IPCA. Então, assim, eu tenho uma parcela de R$700 hoje. O IPCA, no próximo mês, foi de 1%. Todas as parcelas serão de 770. O próximo mês eu tive lá, aconteceu alguma coisa com a inflação e aumentou R$20 na parcela. Sua parcela, que era de 770, vai para 790. Todas as parcelas, 96 meses, 30 anos. É uma vida. É uma vida. E aí o negócio do carro é interessante. Mas a gente vai ter um papo de contabilidade. Então, pessoal, né, continue assistindo os programas, porque a gente vai falar muito mais coisas. Esse é o programa inicial. A gente está no primeiro programa. Né? O carro é se eu uso o carro para trabalho, legal. Faz parte é um investimento. Se eu não uso o carro para trabalho e eu estou pagando juros, pensa o seguinte, se eu estou pagando, eu poderia ter guardado isso. Se eu estou guardando, eu tenho uma condição de investidor. Eu vou investir o dinheiro. Então, eu não pago só a multiplicação das parcelas lá no final. Eu pego, o carro vale 40 mil, eu vou pagar mais 40 mil de parcela, provavelmente. Se você alongar muito a dívida para 60 meses. Você vai pagar 80 mil. Para ter um bem de 40, que lá na frente você vai vender por 20. Você vai perder 60 mil. Só que você não perdeu só 60 mil. Você deixou de investir 60 mil. Sim. Você perdeu 120 mil. Se tiver a correção desse valor. Né? Então, assim, você perdeu, a gente está falando que você perdeu, não foi 60, você perdeu 80. E se você colocar na conta quanto você gasta com o carro, aí é outro problema. Lá para cima. O carro é um negócio muito interessante, né? Porque a Constituição, ela está lá. Não pode ter confisco em matéria tributária. O que é confisco? O imposto não pode ser tão elevado que chegue a tomar seu patrimônio. Só que o carro é 4% de PVA ao ano. Durante 20 anos. Então, durante 20 anos, você vai pagar um carro para o governo. A cada carro vendido, o governo recebe um carro de imposto, o banco recebe um carro de juros, e para você ter um carro, você está pagando 3 carros. Então, carro é um bom negócio. Sempre vai ter benefício fiscal para a indústria automobilística. É um modelo, né? É um modelo. É bom para o banco, é bom, né? É bom para o banco, é bom para o governo e muitas vezes ruim para você. Todas as vezes, não. Porque não vai ser um bom investimento, né? Exceto na pandemia aí que o carro teve uma supervalorização e algumas marcas e etc. Mas o modelo atual a gente sabe que ele sofre uma grande depreciação, né, e desvalorização. Então, no fundo, né, Edmundo, é sempre a pessoa... a gente sabe que as decisões, né, 95% das nossas decisões, o Kahneman, falar um pouco aqui de autores, o Kahneman fala o seguinte, 95% das nossas decisões são emocionais. É daqui para trás, dessa parte para trás. 5%, né, que essa parte frontal, é a razão. Quando eu ajo na emoção, eu só tomo decisão ruim. Então a gente sempre vai buscar emoção, porque ela é 95% da nossa decisão. O que a gente faz para acessar a razão? Poxa, eu quero esse carro, é lindo. Chega, pensa, legal, é bonito, isso não vai mudar. Não tome a decisão na hora, tome no dia seguinte. Vai lá e faz, essa parcela cabe no orçamento, quantas parcelas eu vou pagar? Qual era o meu sonho que eu estava pretendendo? Por que eu tenho que comprar o carro? Isso é a razão. Isso é a razão. E quanto mais racional você for em matéria financeira, melhor para você, não só do ponto de vista do bolso, sim, mas do ponto de vista da motivação da vida. Porque viver pagando dívida, Edmundo. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa de 56 anos. 56 anos. E aí ele falou, olha, meu sonho era ter casa própria. Eu falei, o senhor fez a conta de quanto de dinheiro o senhor ganhou durante toda a vida?
E se eu perguntar o seguinte, onde que você gastou o dinheiro que você ganhou durante toda a vida? Ele não sabia explicar. Por quê? Né? Porque, muito provavelmente, ele nunca priorizou o sonho. Falou, olha, sobra aqui, eu gasto aqui e deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não é assim. Né? Não vamos entrar nesse pagodinho, que ele é complicado. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Cuidado com isso. Finanças não funcionam assim. E é por isso que tem um monte de gente que está com um grande problema aí. Grande problema. Por não ter um controle, por não ter esse planejamento, né? Não ter também a consciência de quanto que consegue encaixar no orçamento para fazer alguma coisa, né? E como é que você pode avaliar hoje, por exemplo, essa vamos dizer, falta de conhecimento da população e aonde que leva a população até num problema de envelhecimento, né? Porque a pessoa às vezes não consegue se organizar e aí ela vai ter no final da vida uma necessidade de receber, seja por uma aposentadoria, que muitas vezes não vai cobrir o que ela precisa para viver bem. Bom, aí a gente tem que estabelecer um hábito. Né? O Francis Bacon falava isso, né? O principal moderador da vida é o hábito. Ou seja, aquilo que eu faço com habitualidade. Então, não vou discutir finanças uma vez por ano. A gente vai fazer isso, pelo menos, aquilo que a gente chama de ritual de gestão, né? Fazer isso todo mês, toda semana, bater um papo, conversar com a família. Sempre importante ter outras pessoas também que participem para também te apoiar nos seus projetos. Mas o que eu diria para as pessoas é o seguinte, tem saída. Isso é muito importante. Não importa a sua idade, não importa onde você chegou, não importa o que aconteceu lá atrás, o que importa é que daqui para frente você quer mudar. Isso é o primeiro ponto. Você reconhece que tem um problema e a partir de agora você quer mudar. Então, né, eu recomendaria, sendo presunçoso, assista os programas. Isso é importante. Né? Primeiro passo. Segundo passo, só ter a informação é suficiente? A informação ela é importante. Né? Isso se discute muito, né? Eu vejo os vídeos aí no Instagram, que a prática, né? Pessoal, a teoria vai levar você a caminhos nunca antes visitados. Você não tem como pensar no mundo. A gente chegou aqui nesse mundo e já tinham coisas prontas. E nós aprendemos. A fórmula de matemática que você aprende foi feita lá em 1800, 1900, antes de 1700. Então nós temos a informação de como aquilo se aplicava. Aplicar é a prática. Então não basta ter conhecimento, você precisa no seu dia a dia ter comportamento. E o hábito, o comportamento, acessa o inconsciente. É aí que a gente, quando vai dormir aquele soninho gostoso, profundo, né, Platão falava isso, né? Olha, você quer ter, se a pessoa tem uma vida bacana, legal, né, ele normalmente tem sonhos bons. Se tem uma vida, aquele dia não foi muito legal, foi meio atrapalhado, os sonhos é ruins, né? Então, o comportamento, ele vai trazer a disciplina, né? Então, assim, ó, fazer todo dia, né? Eu sei que é difícil, tá, pessoal? Não é fácil não se chegar. É igual a agenda, né? Tem um monte de gente que tem agenda e nunca anotou uma página. Porque não basta ter a agenda. É preciso saber usar a agenda. E saber fazer a agenda. E querer fazer a agenda. Né? Então, querer permissão. Informação é o que eu preciso saber. Eu preciso de informação. Como eu vou usar essa informação? Ah, legal, nas minhas decisões, então sempre que agora eu vou emprestar alguma coisa, eu vou ver lá aquele programinha da TVI que vai ficar aqui gravado, né, um bom tempo, e você vai poder assistir, poxa, eu realmente não tinha pensado nisso, ou eu tinha pensado, quero complementar, perfeito. Agora você precisa querer fazer isso, você precisa ter vontade. E para mudar precisa ter vontade. E eu vou dizer uma coisa para vocês, pessoal. A mudança depende da gente, não tem jeito. Não tem como a gente mudar com outro. Perfeito. Então a gente precisa, é um ato que a gente precisa querer fazer, né? Então isso depende só da gente. O querer depende de você. Você precisa o quê? Se permitir que você faça isso. Você precisa se promover. Né? Então se promova. Isso vai melhorar a sua vida. Você vai atingir teus sonhos, teus objetivos. O trabalho vai ficar mais leve. Né? Às vezes a gente vai para o trabalho chateado, magoado, porque a gente só está pagando conta, só está pagando dívida. E dinheiro traz felicidade? Eu vou trazer um estudo que nós fizemos, traz felicidade até um limite. Depois começa a te dar dor de cabeça também. Tá bom? Mas a gente calculou esse limite numa função racional. Então, assim, isso vai deixar você mais leve. Problemas financeiros, a gente sabe que, principalmente em relacionamento, hoje é um grande problema nos relacionamentos quando tem algum desajuste financeiro. Né? Então,
as pessoas se agridem, olha, né, você deveria estar trabalhando, vai procurar emprego, vai isso, vai aquilo. Quem nunca ouviu isso, né? Então, assim, precisa querer fazer, sabe, Edmundo? E querer fazer, a gente vai dar dicas aqui, né? O Edmundo vai trazer várias pessoas também, mas a gente vai dar dicas para você sair da inércia. O carro parado, ele tem muita força de movimento. Quando ele começa a andar, vai ficando mais leve, né? Então você precisa sair desse ponto que você está hoje. Saindo, vai caminhar mais fácil. E você vai realizar teu sonho, vai ser uma pessoa mais feliz, vai ter uma vida mais próspera, vai ter um relacionamento mais próspero, né? Enfim, você vai melhorar em vários aspectos da sua vida. Então, finanças hoje, principalmente no Brasil, que tem esse descolamento absurdo de taxa de juros muito superior à inflação e etc., a gente pensar nisso é muito importante. Eu tenho certeza que você que está nos ouvindo, daqui a 3, 4 anos, você vai pagar todas essas dívidas aí que você tem, nesse emaranhado de coisas, vai fazer bons investimentos, bons negócios, e aí você vai falar, poxa, que legal, deu certo. E aí a gente quer ouvir sua experiência, se esse programa te atingiu de alguma forma. Né? Quem sabe aqui a gente não traga pessoas que teve uma experiência positiva ouvindo aqui o programa. Perfeito, perfeito. Professor Alec, conta uma coisa para nós aqui, antes de encerrar aí, que o nosso tempo já está acabando. Fala da parte emocional da pessoa que vai gastar e acaba não tendo um sonho e daí ela precisa preencher com uma atitude mais consumista, ali, com coisas que, na verdade, muitas vezes vão ficar sem muito uso e ainda ela vai ficar pagando ali uma dívida sem sair do lugar. Dentro do estudo organizacional, né, vários filósofos trabalharam com essa questão do sonho. Né? Então, eu falei aqui da questão do Platão, né? Uma pessoa, olha, se a pessoa está com uma vida saudável, ela tem bons sonhos, né? Se está com uma vida... Então, o sonho, ele foi estudado de várias maneiras, né? Por Aristóteles, por Freud, né? Por Jung, Carl Jung, né? Então, assim, tem vários autores e psicólogos que estudaram os sonhos, né? A partir de 1953, a gente vai observar que o sonho ele é acessado no seu sono profundo, sono que eles chamam de REM, né? No sono profundo e tal. E os sonhos acessam o inconsciente. Então, o sonho, quando você projeta alguma coisa, olha, aquilo é tão forte em você, o querer, é tão forte em você, eu quero aquilo, eu vou buscar. Aquilo acessa o teu inconsciente, aquilo vira uma fé inabalável. Você passa a acreditar que você está no caminho certo, que aquilo você vai atingir de uma maneira com uma fé inabalável. Então, uma das questões, né, quando a gente observa toda a passagem, inclusive do ponto de vista religioso, né, a fé inabalável em nós mesmos é fundamental. Né? Então, eu diria o seguinte, a gente faz um trabalho, né, com os estudantes de coaching, já fizemos também curso de coaching, eu também tenho formação em coaching. Eu estou no estágio atual, você quer chegar no estágio futuro. O que eu preciso, o que me impede, quais são as minhas crenças limitadoras? Porque, Edmundo, se todo mundo, vamos aqui numa coisa bem simples, sem entrar no debate religioso, se todo mundo, né, é feito a imagem e semelhança, eu não posso imaginar que tem alguém que seja melhor que eu. Amar o próximo como a ti mesmo, nem mais nem menos. Né? Então, olha essa frase, amar o próximo como a ti mesmo, nem mais nem menos. Você é merecedor. Então, talvez você não esteja onde você gostaria. Não precisa comprar nada, não precisa consumir nada. Não precisa consumir nada para se merecer. Né? Você é merecedor de tudo que é de bom na sua vida. Você vai conquistar tudo. A gente não vai conseguir conquistar tudo. Mas a gente tentou. E a tentativa, ela é fundamental. É 1%, né, o que os japoneses vão dizer. 1% melhor a cada dia, no final do ano você está 360% melhor. Perfeito, ótima citação. Senhor Alec, infelizmente nosso tempo está acabando. Eu vou pedir para você fazer as considerações finais aí sobre a educação financeira. Ô Edmundo, eu quero agradecer aqui a oportunidade de poder estar aqui com vocês, um prazer imenso. Aos telespectadores que estão aí nos assistindo, os que irão nos assistir, meu muito obrigado de coração. Continue participando da programação, pode postar lá as suas dúvidas, algum comentário que você queira. A gente sempre faz isso com muito amor e muita motivação mesmo. Então, muito obrigado a você que está aí, a dona de casa,
né? A pessoa que às vezes está trabalhando, às vezes está dentro do veículo, às vezes está indo no transporte público, né? Fazendo a comprinha, está lá acessando o celular. Nosso muito obrigado de coração, que espero que esse programa realmente faça, né, com que a sua vida seja melhor. Esse é o nosso objetivo, né? Tornar a vida das pessoas melhor 1% a cada dia, e no final do ano eu espero que você esteja 360% melhor. Muito obrigado, Edmundo, pelo convite. Nós que agradecemos ao professor Alec Galvez, do Instituto Federal São Paulo, e a sua audiência. Até o nosso próximo encontro. Bem.